Eu sou a Ana Carolina e seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje, por mais que a situação não esteja muito favorável pra gente estar frequentando uma praia, uma piscina, eu vou trazer uma ideia de biquíni. Eu sei que a situação ultimamente não tá muito favorável para usar esse tipo de roupas, porém, a ideia aqui é que você faça seus próprios modelos, que você tenha esse tempo livre para praticar. Assim, quando essa situação complicada passar, a gente vai ter os nossos próprios modelos de biquínis diferentes, feitos pela gente com o maior carinho. Então, o modelo do biquíni que eu vou trazer hoje, ele é uma remodelagem do modelo do cropped que eu fiz num vídeo anterior. Se você perdeu o vídeo, para esse aqui, vá assistir o vídeo do cropped para você aprender como montar passo a passo cada parte dele, que é super importante para entender na hora da montagem da peça. Agora, se você já é inscrita do nosso canal, se você já aprendeu como fazer o cropped, vamos pular essa parte, vamos passar para o nosso biquíni. Aqui não tem segredo nenhum, a única coisa que eu fiz foi dar uma diminuída nas medidas, que é uma coisa super importante na hora de montar o biquíni. As coisas que vão mudar simplesmente vão ser a grossura da alça, a posição do bojo também. Aqui na frente a gente também vai dar uma diminuída na medida. E também as costas, a parte das costas não vai ter zíper e também vai ser um pouquinho menor em relação ao cropped. Lembrando também que o ponto principal é escolher o tecido certo. A gente tem que chegar o mais próximo possível do tecido do biquíni. Quanto mais maleável ele for, mais fácil vai ser na hora de montar e de vestir, já que ele não tem abertura, ele não tem nada para abrir, você vai vestir simplesmente por cima, que eu acho mais confortável. Se você achar melhor colocar um zíper, usar como um top, ou algum fecho igual de sutiã, algo assim, algum fecho igual de biquíni, não tem problema. Fica a seu critério como você quer fazer o fechamento. Eu, no caso, vou passar a costura reta ali, vou vestir por cima, porque eu achei que fica confortável, já que o tecido é bem maleável. Então não encontrei problema nenhum na hora de vestir, então pra mim tá tudo certo. Assim, já adianto que eu não vou mostrar muito na hora da montagem, até porque eu já filmei passo a passo certinho no vídeo do cropped. Porém, tem que prestar muita atenção na hora de tirar o molde, porque vai mudar algumas medidas ali que são essenciais para que funcione para o biquíni. Então tem que simplesmente prestar mais atenção somente nessa área das medidas. Então, sem mais enrolação, que tá muito calor, vamos lá para o nosso biquíni? Então aqui eu já tenho todas as partes do meu molde, que foi o molde que eu passei no vídeo do cropped. Então aqui no caso, eu vou começar pela alça. O que eu vou fazer aqui, para esse caso do biquíni, vai ser diminuir 2 centímetros da alça. Então vão ser 1 centímetro a menos do lado esquerdo e 1 centímetro a menos do lado direito. Lembrando que eu tô costurando na overlock. Se você for costurar na máquina reta, você diminui um pouquinho menos, é essencial que você tire apenas 1 centímetro, porque na reta você tem que ter uma margem de costura. Mas se for na overlock também, você pode tirar 2 centímetros. Nesse caso, nós não vamos ter nem cos da frente, nem cos das costas. Essa parte a gente não vai cortar. Então vamos passar para a parte lateral da frente. Aqui a gente vai diminuir 5 centímetros da parte de baixo e 5 também na parte da lateral de baixo. Então a gente vai cortar apenas até aqui o nosso tecido. Então aqui a gente vai passar para a parte central da frente e aqui, para não me perder, eu vou colocar uma folha branca embaixo para me ajudar nessa medida, que como eu disse, no cropped que eu montei eu passei reto, fiz esse quadrado aqui, essa ponta, mas ele tem esse corte para fazer a amarração do laço. Porém, como essa parte do laço eu vou pular, então para me auxiliar eu vou fazer exatamente assim, vou encostar aqui na pontinha do papel para eu contar como se fosse a pontinha do molde. E vou medir também 5 centímetros aqui nessa parte central. Aqui dá pra ver, ele não ficou exatamente aqui na pontinha que termina o molde, ele ficou um pouquinho mais acima, então cada centímetro conta sim. Então é importante medir certinho 5 centímetros. Aqui também a gente vai dar uma diminuída, eu quero diminuir 1 centímetro nessa parte do centro. Então essa margenzinha aqui, desse cortezinho que tem, eu vou diminuir, eu vou cortar aqui no molde. Então eu vou tirar esse 1 centímetro. Agora passando para a parte das costas. A parte das costas, a mesma coisa, a gente vai tirar os 5 centímetros aqui de baixo. Então ele vai ficar bem mais curtinho, vai ficar aqui. E aqui na parte que tem escrito zíper, que é onde iria encaixar o zíper, a gente vai pular essa margem de costura também, que é onde fica esse risquinho de 1 centímetro. E a gente vai tirar mais 3 centímetros de cada lado das costas. Então, vou ser menos 3 aqui e menos 3 na outra parte do outro lado. Então, ao todo aqui desse lado vão ser 4 centímetros, tirando a medida da margem de costura, mais 3 centímetros para terminar o molde. Então, essa aqui vai ser as costas. O tecido que eu vou usar para montar vai ser esse.
ele não precisa ser muito grande. Então, se você também não tiver muita prática nessa hora, de saber quanto de tecido você precisa para fazer cada peça, eu sugiro que você escolha um lençol ou algo assim, para ter uma noção de um tecido bem maior para você saber a sua medida. Então você pega um lençol, estende certinho, dobra ele ao meio e posicione todas as peças do seu molde. Assim você já vai ter o corte dos dois lados, que vão ser o lado direito e o lado esquerdo do seu corpo, e você vai saber exatamente quanto precisa de tecido para poder comprar. Meu tecido, como dá pra ver, ele não é muito grande, ele é um retalho, ele até tem uns erros aqui, eu vou tentar pular essas partes manchadinhas de tinta, mas vai dar super certo. Eu vou começar o corte agora. Como disse, eu não vou filmar cortando, porque eu já fiz isso no cropped, então eu já vou passar direto para a parte que tá todas as peças cortadas. Então aqui já estou com todas as minhas partes cortadas, as alças, o centro, lateral, as costas. Porém eu resolvi dar uma mudada aí no projeto e fiz o forro em preto. Então vai ser a frente com estampa e o forro com preto. Tá, por que eu quis mudar? Porque eu resolvi também fazer a parte de baixo do biquíni. Vai dar certo? Não faço ideia, não testei, nunca testei. Mas resolvi também cortar a parte de baixo, então pra conseguir fazer a parte de baixo também com a mesma estampa, eu fiz o forro dela também em preto e a parte da frente com a mesma estampa do biquíni. Então aqui isso realmente vai ser um teste, eu não sei se vai dar certo, mas se der certo eu vou deixar o molde aqui embaixo, o link do molde também para vocês baixarem. Então agora o que eu vou fazer vai ser alfinetar todas as partes juntas para poder costurar todas no overlock de uma vez. Já lembrando também que se der esse errinho também no de vocês, não tem problema, que é aqui que essa parte ficou um pouquinho mais comprida do que a parte da lateral. Então se acontecer isso também, não tem problema, apenas meça aqui em cima certinho e deixe toda a sobra para a parte de baixo, porque aqui a gente só vai passar uma costura reta aqui em toda a volta, então não vai fazer diferença esse pedaço, a gente vai cortar no overlock. É melhor do que ficar na parte de cima, porque a gente vai estar prestando atenção na hora do overlock de passar a costura aqui com essas curvas e vai ter essa sobra, é perigoso a gente se perder. Então toda a sobra sempre para baixo. Alfinetei a parte da frente, agora eu vou alfinetar a parte do forro. E também uma coisa muito importante que às vezes eu esqueço de dizer: todos os moldes sempre são do tamanho M. Então tanto o biquíni quanto o cropped, o macacão e etc. sempre vão ser do tamanho M, porque eu sempre faço do tamanho que eu possa provar e mostrar como que ficou no meu corpo, que eu visto M. Agora terminado de alfinetar, eu vou passar costura neles e também na alça. Então aqui a parte de cima do meu biquíni já está montada. Agora chegou a parte de encaixar o bojo para poder fechar todas as partes. Essa parte aqui, como eu disse, eu já expliquei no vídeo do cropped, mas aqui eu mudei uma coisinha que eu achei que ficou melhor na sustentação do biquíni, que foi, ao invés de colocar o bojo na posição normal, que é a posição, tem até essa marcação aqui que é a alça, eu simplesmente inverti ele do outro lado. Ou seja, o bojo é assim e eu coloquei ele assim. Então o que ia aqui nessa posição normal, eu coloquei pro lado de cá e virado de ponta cabeça, porque assim essa curva ficou melhor na parte de cima e ele deu uma sustentação até embaixo pra mim. Mas fica a seu critério, se quiser colocar na posição normal não tem problema, se o seu bojo for diferente aqui não tem problema, pode colocar ele na posição normal para um bojo, mas eu vou fazer desse jeito com ele virado do outro lado, a parte de baixo em cima e a parte de cima embaixo. E também a mesma coisa, eu vou alfinetar apenas aqui usando o forro, vou passar uma costura aqui no forro, vou fechar ele aqui e passar a última costura aqui embaixo. Já a parte da calcinha do biquíni, também a apressada aqui esqueceu de gravar, mas a única coisa que eu fiz foi costurar as laterais da parte da frente, depois as laterais do forro. Aí, ó, como dá pra ver aqui, elas estão separadas, as duas, não estão costuradas aqui. Aí o que eu fiz foi vestir aqui do avesso as duas partes. Passei a costura aqui no overlock em toda a parte de cima. Agora eu alfinetei todas as laterais, as duas laterais. Aqui eu posso passar direto a costura, assim como eu fiz aqui em cima, eu passei direto.
Estou aqui vindo do futuro para dizer que essa ideia não vai dar certo. Eu falei no vídeo que eu ia fechar todas as partes, depois desvirar e fechar por último embaixo para ficar sem costura dos lados. Porém, no final vocês vão ver que tem uma costura sim dos lados. Por quê? Porque não tem como desvirar, a não ser que eu não tenha encontrado essa forma, não tem como desvirar. Eu fiquei quebrando a cabeça por horas ali tentando desvirar e não teve jeito. Então cancela essa ideia, fecha a parte de cima, unindo o forro com a parte da frente ao avesso, fecha as pernas e depois a gente une as duas laterais e a parte de baixo, porque não tem jeito de desvirar. Eu não sabia disso. Agora sim, tudo bonitinho, todas as partes prontas. A parte de baixo do biquíni, a parte de cima. Aqui ainda falta fazer uns acabamentos. Eu gosto de esconder essa pontinha aqui à mão, porque a minha overlock passa direto, então fica uma partezinha maior do que a outra. Mas isso aqui eu vou fazer depois com o tempo. Ambas as partes deram super certo, os dois serviram perfeitamente em mim. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Aqui eu já fiz o lacinho. Aqui o que eu fiz pra fazer essa cordinha, que eu esqueci de passar a medida, eu cortei 2 vezes a mesma medida da alça. Porém, eu achei um pouco comprido, então sobrou essas 2 partes. Isso aqui foi o restante daqui, então ficou muito comprido. Então eu tirei aí, deixa eu ver, tirei 26 centímetros de cada lado, então não são 2 alças, então são um pouco menor. Em torno de 1 alça e meia. Ficou muito bonitinha a parte de trás. Também a mesma coisa, vou ter que fazer um pontinho pra dentro pra esconder essa pontinha. Mas não ficou muito grossa. E também depois que a gente lavar e passar, some essa borda aqui, ela vai ficar cada coisa no seu lugar, não vai ficar parecendo a borda preta. É que aqui tá um pouquinho gordinho porque a gente acabou de costurar. Mas deu super certo, eu amei. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado, que te encoraje a fazer o seu próprio biquíni agora. Se você quiser ver mais fotos do biquíni ou também das outras customizações e criações que eu já fiz aqui, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que lá tem todas as fotos, sempre que eu posto vídeo aqui eu já coloco a foto lá. Então me siga por lá pra ficar por dentro de tudo. E também não se esqueça de deixar o seu like pra mim, que é muito importante pra fortalecer o canal. Então foi isso, um super beijo pra você, até o nosso próximo vídeo e tchau! Flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect